Fala pessoal, mais uma aula nossa, né? Olha, antes de entrar em divisão, tá certo? Eu pensei o quê? De nós trabalharmos um assunto que ajuda bastante na divisão. Estou fazendo essas 15 aulas para vocês. Nessas 15 aulas eu quero mostrar a vocês como a matemática se torna fácil quando a gente começa a aprender o básico, tá certo? Então, nessa aula de hoje, antes de entrar na divisão, tá certo? Que eu não tinha programado colocar essas operações que eu estou fazendo, é a terceira aula que eu estou fazendo para vocês e colocar essas operações. Mas para facilitar mais o entendimento da matemática mais na frente, eu resolvi colocá-las, beleza? Então, um assunto que é muito, muito importante, tá certo? Que se você é pai de família, tem filho estudando no fundamental, faça com que ele aprenda esse assunto. É visto lá na quinta série, que hoje a gente chama de sexto ano. Chama-se divisibilidade. Ajuda na multiplicação, ajuda na divisão. Beleza? Então vamos lá. Quando é que eu sei que o número é divisível por 2? O número é divisível por 2 quando ele for par. Terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Então, todo número terminado em 0, 2, 4, 6 ou 8 tem divisão exata por 2. Ok? Quando é que eu sei? Não vou nem colocar um exemplo aqui, porque é fácil. Quando é que eu sei que o número é divisível por 3? Toda vez que você for em alguma apostila de concurso, ela vai dizer quando a soma dos algarismos for divisível por 3. Eu não gosto dessa denominação, eu gosto de uma denominação mais antiga. Por quê? A denominação mais antiga diz o quê? A soma dos valores absolutos. Certo? Então, quando a soma dos valores absolutos for divisível por 3. Aí você vai me perguntar, e o que é valor absoluto? Olha, eu vou pegar um número aqui, 1269, ok? Quero saber se esse número é divisível por 3. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o 1, somar com o 2, somar com o 6, somar com o 9. Quando eu somar tudo aqui, ó, 3 mais 6, 9, mais 9, 18. 18 dá para dividir por 3? Dá. Mas se você tiver dúvida, você continua. 1 mais 8, que é igual a 9. 9 é divisível por 3. 18 é divisível por 3. Então, o nosso número 1269 é um número que tem divisão exata por 3. Mas você vai perguntar, e o que é valor absoluto? Olha, quando nós estudamos esse assunto aqui, ele é chamado de módulo ou valor absoluto. Quando a gente chama valor absoluto, é o valor do algarismo, independente do sinal que ele traz. Por isso que vem essas duas barrinhas que significam módulo ou valor modular de um número. Ok? Isso é o que se chama de valor absoluto. Mas por que eu estou colocando valor absoluto? Por quê? Se eu tenho 1269, cada algarismo desse, ele tem um valor absoluto e um valor que é chamado de relativo. Mesma coisa vai acontecer com o 2, ele tem um valor absoluto, tem um valor relativo. O 6 também tem um valor absoluto e tem um valor relativo. O 9 tem valor absoluto e tem valor relativo. Porque eu gosto muito de chamar a atenção para isso? Porque
Eu já perdi uma questão de concurso por não saber o que é um valor relativo. Então veja só, valor absoluto, como eu falei, é o valor do algarismo, tá certo? O 1 vale 1, o 2 vale 2, o 6 vale 6, o 9 vale 9. Isso é o que a gente chama de valor absoluto. O que é o valor relativo? O valor relativo é o que ele representa dentro daquele número. Tá certo? Então lembra de uma coisa, algarismo é um símbolo. Então esse símbolo 1, o que é que ele representa dentro desse número? Ele representa uma milhar, representa 1000. O 2, o que é que o 2 significa dentro desse número? Representa 2 centenas, 200. O 6 representa 6 dezenas, 60. E o 9 representa 9 unidades. Então, tanto o valor absoluto como o relativo vão ser iguais. Deu para entender agora o que eu quero chamar a atenção do que é o valor absoluto e o que é o valor relativo? É justamente isso. Tá certo? É justamente isso aqui. Por quê? Como eu falei, eu perdi uma questão por causa disso, é que na questão pedia a soma dos valores absolutos com os valores relativos de tal número é. E por não saber o que era relativo, essa questão eu perdi no concurso. E a gente não pode perder uma questão fácil dentro de um concurso. Ok? Vimos a divisão por 3, vamos para a divisão por 4. Quando é que eu sei que um número é divisível por 4? Vai acontecer dois casos. Primeiro, quando esse número terminar em 2 zeros. Qualquer número terminado em 2 zeros tem divisão exata por 4. Certo? Então vamos lá. 100, 200, 300, 400, 1.600. Terminou em 2 zeros, é a divisão exata. Ponto final. O outro caso. Ou os dois últimos algarismos forem divisíveis por 4. Ou os dois últimos algarismos forem divisíveis por 4. Olha, eu vou pegar esse número aqui, vou mudar só a posição dele. No lugar de 1269, eu vou pegar 1296. Por quê? Porque o que me interessa aqui é se esses dois últimos números são divisíveis por 4. Se for, o número todo é divisível por 4. Vamos lá fazer o teste? Eu vou pegar 96 e vou dividir por 4. 9 por 4 dá 2. 2 vezes 4, 8. Para 9, 1. Baixou o 6. 16 por 4 dá 4. 4 vezes 4, 16. Para 16, nada. Resto 0. Divisão exata. Isso quer dizer o quê? Que 1296 é um número divisível por 4. Vamos agora para o 5. Essa é uma das mais fáceis. Quando é que eu sei que um número é divisível por 5? Vamos lá. Só quando terminar em 0 ou terminar em 5. Pronto, não vou nem colocar exemplo. Terminou em 0, terminou em 5, tem divisão exata por 5. Quando a gente fala divisibilidade, está falando de divisão exata. Ok? Guarda isso. Vamos mais um aqui, a divisão por 6. Quando é que eu sei que um número é divisível por 6? Olha,
quando ele for divisível ao mesmo tempo por 2 e por 3. O número é divisível por 6 quando for divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Vou pegar este exemplo aqui, ó, 1296. Termina em 6, é divisível por 2. A soma dos valores absolutos, ó, só fiz trocar a posição do 6 e do 9, é um número divisível por 6. Então, por 3. Então, o número 1296 tem divisão exata por 6. Ok? Vamos revisar esses 6 números que eu falei? Quando é que o número é divisível por 2? Quando terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. For um número par. Quando é que o número é divisível por 3? Quando a soma dos valores absolutos for divisível por 3. Certo? Eu chamei a atenção disso aí. Você vai pegar uma apostila, nessa apostila vai dizer: a soma dos algarismos não está errado. Está certo, está correto. Mas eu gosto de chamar essa atenção para a gente saber o que é um valor absoluto e o que é um valor relativo. Quando é que o número é divisível por 4? Quando terminar em 2 zeros, qualquer número terminado em 2 zeros. Ou os 2 últimos algarismos forem divisíveis por 4. Ok? Quando é que o número é divisível por 5? Quando ele terminar em 0 ou 5. Quando é que a divisão é exata por 6? Quando o número for divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Ok? Continuando a nossa divisibilidade, eu vou agora para a divisão por 7. Então veja só. Se você pegar um livro de 6º ano, que eu gosto de chamar de 5ª série, você não vai encontrar todos esses números que eu estou colocando aqui. Geralmente eles pulam alguns, tá certo? Não sei porquê, se é para facilitar, para ele aprender os mais fáceis e deixar de aprender os mais difíceis, e lá na frente não saber como é que se faz as coisas. Então, esse que eu vou colocar agora, a divisão por 7, você não vai encontrar em livros. Divisão por 7. Quando é que eu sei que o número é divisível por 7? Preste atenção. Eu vou pegar aqui um exemplo, 588, que eu sei que é um número divisível por 7. E vou pegar aquele nosso exemplo como base, 1296, para a gente também ter uma ideia se ele vai ser divisível por 7. Na divisão por 7, o que é que tu vai fazer aqui? Tu vai separar o último algarismo, tá certo? Eu vou separar o último algarismo e vou dobrar. Dobrar é multiplicar por 2. Então eu vou ter o quê? 2 vezes 8, 16. 2 vezes 6, 12. Ok? Feito isso, você vai pegar as suas casas à esquerda, que ficaram à esquerda, 58, vai tirar daqui o dobro do último. 58 menos 16 dá 42. 42 é divisível por 7? Eu sei que é. Mas você pode ter essa dúvida. E se você tiver essa dúvida, você continua. Pode continuar sem medo. Ó. Pego 2, dobro ele, 2 vezes 2, 4, certo? À esquerda sobrou 4, menos o dobro, 4. 4 menos 4, 0. Posso dividir 0 por 7? Posso. Se eu não tenho nada, vou dividir para 7 pessoas, cada um vai ganhar nada. Tá certo?
O que você não pode ter é o 7 dividido por 0. Isso aqui já entra num assunto bem mais avançado, que é chamado de limites, e dentro de limites isso aqui é chamado de indeterminação. Então esquece isso, foca nisso aqui, ok? Vamos continuar o outro. Ficou o quê? 129, as casas à esquerda, menos 12, que vai dar 117. Olha, 117 dá para dividir por 7? Eu não sei. Se eu não sei, o que é que eu faço? Continuo. Numa boa. Dobro o 7, que é a última casa. 2 vezes 7, 14. Sobrou o quê? Sobrou 11, menos 14, que vai dar menos 3. Aquela velha regrinha. Sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. Então, ó, foi que eu descobri aqui, que menos 3 não dá para dividir por 7. Não posso, não tem uma divisão exata. Então, este número, 1296, não é divisível por 7. Vamos para a divisão por 8. Se você lembrar da divisão por 4, você vai lembrar da divisão por 8. Vamos lembrar, divisão por 4, terminar em 2 zeros. Divisão por 8, terminar em 3 zeros. Um é 2, o outro é 3. Então, qualquer número, 1000, 2000, 3000, 4000, 12.000, todos são divisíveis por 8. Por quê? Terminam em 3 zeros. Ou, tem um ou, os 3 últimos algarismos. Olha, o 4 são os 2 últimos, 8 são os 3 últimos. Vamos pegar o nosso exemplo base, 1296. Quero saber se dá para dividir por 8, agora eu vou pegar os 3. Então eu vou pegar 296 e ver se dá uma divisão exata por 8. 29 por 8 dá 3, 3 vezes 8, 24, para 29, 5, baixa o 6, 56 por 8 dá 7, 7 vezes 8, 56, para 56 nada, tá certo? Então resta o 0, divisão exata, então o número 1296 é um número divisível por 8, tá certo? Vamos mais uma? Então, deixa eu ver o nosso tempo aqui. Tenho a divisão por 9, tá certo? A divisão por 9, eu vou deixar aqui para a próxima aula. Divisão por 9, divisão por 10, divisão por 11 e a divisão por 12. Divisão por 12. São esses os casos. Lembrando que o divisão por 7 você não encontra nos livros, divisão por 11 também geralmente eles pulam nos livros. E algumas vezes também a divisão por 12.